Nós estamos no mês da Reforma Protestante. E nós pensamos, como liderança da igreja, durante todo o ano nós temos conversado, falado sobre partes do corpo que representam a igreja, conforme a própria palavra de Deus nos mostra, nos ensina. E quando chegamos em outubro, nós separamos para falar da cabeça. Cristo, o cabeça do corpo. Várias partes da palavra falam sobre isso, sobre Cristo ser o cabeça. E chegamos talvez num ponto principal, num ponto central. A nossa intenção foi falar sobre o mês da Reforma. Tratar sobre o que está acima de tudo, o que está acima de todas as coisas, sobre aquele que dá todas as orientações a todas as outras partes do corpo, que é o Senhor Jesus. É interessante que a gente não tinha em mente, exclusivamente, nós não pensamos nas eleições, nós não pensamos nesse tempo eleitoral. Mas serve bem, não serve? Pastor Newton já disse aqui, na hora dos avisos, na hora da pastoral, quem é o cabeça? Quem governa? Quem é aquele que está no controle de todas as coisas? Nós cremos piamente no que a palavra de Deus nos ensina, que é o próprio Senhor Jesus. Ele está no controle de todas as coisas. Interessante que no domingo passado, quando deu 5h30, eu recebi uma mensagem no meu celular. Aí tinha uma figurinha com um símbolo de um jornal, de uma rede aí de televisão, e dentro da figurinha estava escrito assim: terminou agora a apuração aqui em casa, e minha mulher vai continuar mandando por mais 4 anos. Eu ri sozinho, encaminhei no grupo da nossa família, todos riram, e eu fiquei pensando, sabe por quê que esse tipo de conversa sai, esse tipo de piada aparece? É porque as pessoas não entendem, não conhecem e não acreditam no que a Bíblia diz. Exatamente porque vai contra o ensino bíblico. É falta de compreensão acerca de quem é e do que é ser o cabeça. Primeiro, o papel do cabeça é fazer com que todos os membros, todos os órgãos do corpo funcionem bem coordenados, bem ajustados, em desenvolvimento e sem conflito. Esse papel é pesado, bastante pesado, tem um custo. E a nossa mente limitada, ela não é capaz de compreender toda a abrangência disso. Mas o fato é que a cabeça está sempre, está onde está, com uma extrema responsabilidade. A cabeça está onde está e tem a função que tem de extrema responsabilidade. O segundo ponto aqui é que seja onde for e quando for, o cabeça continuará sendo o Senhor, Rei sobre tudo e sobre todos, o Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Ele é aquele que governa, é aquele que dirige, é aquele que faz tudo se mover, se movimentar, é aquele que dá ordem para todas as outras partes. O apóstolo Paulo, em várias das suas cartas, ele usa a analogia do corpo humano para tratar sobre a igreja, para falar sobre a igreja, como a igreja deve existir, deve funcionar. Ele usa o corpo humano como referência, como um símbolo. Ele fala sobre unidade, ele fala sobre o seu funcionamento, ele fala sobre os dons que os filhos de Deus recebem. Uma dessas analogias está na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 15 e 16. O tema que eu quero tratar com os irmãos hoje, para falar de Cristo, o cabeça do corpo, é a igreja que cresce. Efésios 4, versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo, ele ora em favor da igreja em Efésios,
Em Efésios ainda ele expõe a nossa situação de reconciliados com Deus em Cristo. Ele ora mais uma vez pela igreja. Ele chega no capítulo 4 para tratar sobre a unidade e a pureza da igreja. E ele diz o seguinte, Efésios 4, versículos 15 e 16. É possível que você leia comigo esses dois versículos? Diz assim a palavra do Senhor: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse é o texto que eu quero compartilhar com você, que nós vamos meditar sobre ele. Paulo, antes de chegar nesses dois versículos, nos anteriores, ele vinha explicando sobre os ministérios, para que servem os ministérios que Deus mesmo instituiu sobre a igreja. E aí ele fala assim, eles servem para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens. E daí ele chega. Por isso que ele começa dizendo, mas, seguindo a verdade em amor. Por quê? Porque havia gente que vivia como menino, sendo lançado de um lado para o outro. Gente que não tinha firmeza, gente que não tinha parada, gente que cada hora tem um gosto, uma opinião, gente que cada hora pensava uma coisa, e aí Cristo entra exatamente para trazer direção, para trazer coordenação, para colocar ordem nas coisas e para fazer com que a igreja, para que os irmãos, os membros da igreja crescessem e a igreja crescesse. E por quê? A igreja em Éfeso precisava ser lembrado dessas verdades. Por que Paulo está escrevendo isso para esses irmãos? Bom, o que nós lemos aqui no versículos 12, 13, 14, para chegar no 15 e 16, é o contexto próximo, que estava em torno ali do que Paulo estava dizendo. Havia gente sem firmeza nenhuma, muitas pessoas que não tinham firmeza alguma, e ele vem e dá essa palavra. Só que daí tem um contexto maior, um contexto amplo, do porquê que ele fala o que fala para esses irmãos da igreja em Éfeso. É importante lembrar que Éfeso era uma cidade de enorme importância para o Império Romano. Éfeso ainda a gente encontra ruínas da cidade, foram encontradas ruínas da cidade na Turquia. É um ponto turístico. E ver o tamanho que a cidade foi, a pompa que ela teve, o seu significado, a sua importância, é um argumento turístico. Faz das cidades ali em torno dela, cidades turísticas. Chegou a ser a segunda cidade mais importante do Império Romano, ficando atrás apenas de Roma. Tão importante que foi. Uma das 7 maravilhas do mundo, está aí uma imagem que tenta revelar, refletir o que foi o templo da deusa Diana, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diana, que também é Ártemis. Um dos dois nomes, tanto faz, é conforme a língua, conforme a origem. A cidade de Éfeso era alimentada por essa deusa. Aliás, era a alimentadora dessa deusa. A cidade alimentava o templo, a cidade fornecia tudo que a deusa precisava. A deusa, por sua vez, ou a fama da deusa, né? Não a deusa em si, mas o que ela representava, fez com que a cidade tornasse muito grande, muito famosa, a cidade mais gloriosa da Ásia. O templo ele foi tão majestoso, que mesmo depois de séculos, uma de suas colunas ainda resistiram ao tempo, aos ataques e aos terremotos que a cidade sofreu e o templo sofreu. Esse templo foi construído
muitos anos antes de Cristo, muitos séculos antes de Cristo. Ele foi reerguido 4 vezes. E o que se tem hoje é uma sobra da 4ª vez que ele foi reconstruído. Ele tinha 127 colunas de mármore, todas elas decoradas com obras de arte. Ela tinha também 20 metros de altura. O templo tinha no total 138 metros de comprimento, 71 metros e meio de largura, e todo o assoalho era de mármore. Era uma coisa suntuosa. De longe podia-se ver. Tem um escritor que diz que quando viu o templo, parecia que tocava as nuvens, porque ele ficava num alto e era muito alto. Então as nuvens baixavam, parecia que ele ia até o céu. Por que Paulo está falando o que diz para essa igreja? Ele faz um contraste entre a deusa Diana, que precisava ser alimentada pela cidade, e o Senhor Jesus Cristo, que alimenta o seu próprio corpo, sendo ele o cabeça. É um contraste que existe aqui. E esse contraste chamou a atenção de muitos que leram a carta, muitos que ouviram o que ele escreveu para esses irmãos, e muitos que testemunharam a igreja em Éfeso. Então veja bem, de um lado, uma cidade populosa, importante, que era portuária, com um comércio muito forte, que recebia gente de tudo quanto é lado, de todos os lugares, de culturas diferentes, para adorarem a uma deusa que precisava ser alimentada pela cidade. Do outro lado, o que Paulo apresenta, um Deus que se fez homem, se humilhou, se encarnou, se entregou, se sacrificou pelos seus, e esse alimenta permanentemente com tudo o que a igreja precisa, com tudo que seus membros precisam para viverem com Ele e viverem para Ele. É esse o contraste que Paulo faz. É por isso que ele fala do cabeça da igreja, porque isso contrapunha o que era pregado em toda a cidade. Teve um ourives que se levantou contra Paulo, porque o ensino de Paulo, na opinião desse ourives, ia empobrecer a profissão dele e de tantos outros. E eles criam um levante, fazem um levante, e ele vai atrás de outros ourives, porque como Paulo ensina que existe um Deus, e esse Deus tem uma igreja, e essa igreja não precisa oferecer nada, ao contrário, ela recebe do cabeça. Então ele diz que eles estavam perdendo a fonte de renda deles. E eles se levantam contra a pregação do Evangelho. E eles perseguem os discípulos de Cristo, aqueles que Paulo havia treinado e enviado para Éfeso. E eles são levados para um grande templo, um grande ginásio de 25 mil pessoas, e ali quase eles são mortos, quase. Então Paulo os retira de lá e eles vão pregar na Macedônia. Tudo isso porque Paulo faz essa contraposição. De um lado, uma deusa que precisava ser alimentada, do outro lado, um Deus que alimentava o seu povo. Jesus, o cabeça da igreja. No texto que nós lemos, no capítulo 4, versículos 15 e 16, Paulo fala sobre o crescimento que nós devemos ter. Presta atenção. A igreja de Cristo precisa crescer. Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo precisam crescer. Paulo fala sobre o crescimento que a gente precisa ter, já que nós estamos ligados ao corpo que tem o cabeça, que fornece tudo que nós precisamos. Então, se chega tudo que a gente precisa, por que não crescer e por que não desenvolver? Por que você não crescemos como parte do corpo de Cristo? Ele vem dizer algumas coisas para nós, e eu quero dividir com você. Primeiro, o crescimento é natural para aqueles que estão em Cristo. O crescimento é natural para quem está em Cristo. É natural, meus irmãos. É natural que a criança se desenvolva, que ela cresça. O crescimento integral e natural para aqueles que estão arraigados em Cristo. Não tem como a gente desassociar essa verdade
daquilo que Paulo diz, daquilo que a Bíblia nos ensina, de que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Se nós estamos ligados, arraigados nele, nós vamos crescer, nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver. O leite materno é mais do que sabido, ensinado e apregoado, ele é suficiente para o bebê recém-nascido. Ele é suficiente para o bebê por um bom tempo, para ele enfrentar os desafios próprios que um bebê tem. Nada mais é necessário, basta o leite materno. O que nós precisamos, o cabeça da igreja nos fornece. Você e eu não podemos dizer que não temos recebido, porque receber é tarefa sua e minha. Não é tarefa do outro, é tarefa pessoal. É da natureza de Cristo nutrir os seus filhos, porque Ele é o cabeça. Vem tudo que nós precisamos, todo o comando é dado. Veja, a desnutrição espiritual não é causada por falta de oferta de alimento. Alimento saudável, alimento necessário. Tudo que a gente precisa, todos os nutrientes, Ele nos dá o cabeça. A desnutrição espiritual é por falta de iniciativa, de busca e de permanência da igreja. É responsabilidade nossa, sua, minha, de quando nós deixamos de crescer, de desenvolver. Jesus ele disse que nós somos os ramos e Ele é a videira verdadeira. Um ramo, para desenvolver e produzir frutos, ele precisa apenas estar conectado. E se ele não for natural, ele pode ser enxertado. E a palavra de Deus revela, conta para nós, que nós somos enxertados. E se você não conhece como eu quase nada do campo, quase nada de plantação, vale a pena procurar saber, porque isso eu fui procurar saber. É muito bonito ver o enxerto de galhos, de caules, no caule central, como aquilo é feito, a habilidade de quem faz os cortes, e como enxerta e como protege, para que ele produza aquele galho que não era natural, ele venha produzir aquilo que a raiz está mandando, e aquilo que todo o resto do caule está mandando. É impressionante isso. E esse exemplo é usado para falar de nós, como partes do corpo de Cristo, como membros da igreja de Jesus. Olha o que Jesus fala em João 15. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Você pode ler comigo o último versículo? Eu, vós, quem? E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Presta atenção. Eu já virei os versículos, mas o versículo 2 diz, todo ramo que estando em mim. O versículo 4 diz, permanecei em mim. O versículo 5 diz, quem permanece em mim. Qual é o segredo para nós crescermos, desenvolvermos e produzirmos frutos? Permanecer. É só isso, é só permanecer. Esteja em Cristo. O problema é quando eu e você nós nos afastamos de Cristo, é quando nós não permanecemos em Cristo. O que não é natural, meus irmãos, é receber todos os nutrientes, ter tudo à disposição e não crescer e não desenvolver. Você está entendendo? Isso não é natural. Existe um erro muito grande. Porque é da natureza, do cabeça, fornecer tudo que nós precisamos, e Ele fornece.
Então, o natural para quem está em Cristo é crescer. Eu não vou fazer conta aqui, mas já tem muitos anos que eu conversava com um rapaz, um jovem, hoje homem, pai de família, excelente profissional. E um dia ele me disse assim, eu não consigo esquecer a palavra dele, porque ele falou uma verdade profunda de um jeito muito fácil e claro. Ele me disse, pastor, se eu não vivo hoje o melhor da minha vida espiritual, eu estou pecando, eu estou errado. E ele tem toda a razão. Tinha e tem. Por quê? Porque o natural é que eu continue crescendo e sendo desenvolvido. Deu para entender? É natural que a gente cresça. E esse crescimento não pode parar, porque ele não tem fim. Ele não tem fim porque nós estamos ligados, arraigados em Cristo Jesus. Irmãos, na história dos avivamentos, da igreja cristã, de todos os avivamentos, o que fica evidente é a permanência de homens e mulheres na presença do Senhor e na sua palavra. Não foram coisas extras que eles fizeram, é só porque eles permaneceram. Se nós permanecermos na palavra e na presença de Deus, Deus faz tudo o que precisa ser feito. E Deus nos usa de uma forma poderosa, não por nós, mas por Ele, não para a nossa glória, mas para a glória dEle. A igreja cresce, se desenvolve, nós crescemos, nos desenvolvemos por causa dEle. Não foi pelo que esses homens fizeram de extraordinário, não é pelas coisas extras que nós fazemos e nem pelas ofertas que nós dedicamos, é porque nós permanecemos em Cristo. É só isso que eu e você precisamos fazer, permanecer em Cristo. O deixar, o abandonar ou se afastar sempre existiu, continua e continuará existindo. Mas o resultado é desastroso. O resultado é desastroso. E Jesus diz, Ele vai cortar fora. Em contrapartida, existem promessas para nós, poderosas, para aqueles que permanecem. Primeira promessa, esses que permanecem irão produzir frutos, frutos de imensa qualidade, frutos que permanecem e em grande quantidade. Esse é você, esse sou eu, somos nós que permanecemos em Cristo. Agora era a hora que eu esperava que todo mundo falasse bem forte um amém. Mas não fala à toa. Se não é verdade, você tem que pensar. E você precisa permanecer. Porque esse é um privilégio que Deus tem para você e para mim, para todos nós, para quem nos assiste. É um privilégio poder produzir frutos de extrema qualidade, em grande quantidade, e frutos que permanecem. Outra coisa, diz o texto no versículo 8 também, que esses, nós, glorificamos o Pai. O Pai é glorificado em nós, quando nós permanecemos. Olha que interessante. Ele faz toda a obra, nós permanecemos e Ele é glorificado. Por fim, Apocalipse 2:10 diz que esses que permanecem recebem a coroa da vida. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você só precisa permanecer. Você que nos assiste, você só precisa permanecer. Só permaneça. Mas esse só, meus irmãos, não é tão óbvio assim para muita gente. Permaneça em Cristo, esteja firme nele, arraigado nele, apenas isso. Não precisa acrescentar mais nada, mas também não saia de Cristo. Esteja em Cristo e você vai produzir frutos. A segunda verdade que eu quero compartilhar é que o crescimento acontece em cada um de nós, individualmente. Eu cresço,
Individualmente, existe um trabalho de Deus na minha vida para que eu cresça. Eu estando arraigado nele, eu vou crescer, eu vou desenvolver. Muitos fazem parte do grupo que está sempre apontando o dedo para os outros, tentando achar um culpado para a sua falta de crescimento. A pessoa não cresce e quer achar um culpado. Põe o culpado no outro, na mulher, no marido, nos filhos, nos pais, na igreja, no pastor, sempre apontando o dedo para achar um culpado. Mas quem é responsável pelo seu não crescimento? Você. Nada justifica a minha estagnação. Nada justifica a minha atrofia. Absolutamente nada. Porque eu recebo tudo o que eu preciso para desenvolver a minha vida espiritual. Você está entendendo? Está à nossa disposição. E se você não tem crescido, não tem desenvolvido, você precisa rever a sua vida com Deus. É verdade, fica aqui comigo, é verdade que cada um tem um tempo de crescer. É verdade que cada um avança num ritmo diferente do outro. Cada órgão, cada membro do corpo se desenvolve num tempo de um jeito. Tem um ritmo diferente. Nesse sentido, a analogia do corpo, ele reflete bem a maneira como cada um de nós cresce no conhecimento de Deus e na sua graça. É verdade, nós temos ritmos diferentes. Presta atenção. O seu crescimento não pode ser medido pelo crescimento do outro. Apenas cresça. Apenas cresça. Se eu não vou ter o mesmo conhecimento de Deus que os heróis da fé tiveram, eu preciso ter conhecimento de Deus e me aplicar no conhecimento dele diariamente. Você está entendendo? Não é olhando para o outro, é olhando para o cabeça, para Cristo, que eu vou continuar crescendo e desenvolvendo. Só que, meus irmãos, o fato de saber que cada um cresce num ritmo diferente não muda a necessidade de crescimento que todos nós temos. Nós precisamos crescer. É possível que você tenha encontrado pessoas que foram convertidas na mesma época que você, que apresentam hoje uma maturidade diferente da sua. Gente que apresenta maturidade diferente, tendo vivido junto, crescido juntos, converteram-se juntos, tiveram experiência juntos, mas têm vida completamente diferente um do outro. Aqui agora não é para você pensar em alguém, é para você olhar para você, tá bom? Mas é possível que você conheça pessoas que você diz, é verdade, estou vendo fulano lá. Ou você vê e diz, é verdade, estou vendo fulano ali. Alguém que não cresceu, que poderia ter crescido. Do tempo que foi, tanto eu quanto eles, nós deveríamos ter crescido. Paulo, ele adverte a igreja de Corinto. Olha o que ele diz. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Gente que era para ser espiritual, gente que tem experiência com Cristo, gente que provou de Jesus, mas continua carnal. É isso que Paulo está dizendo, nós precisamos provar do que é espiritual, e nós precisamos provar de alimento sólido, nós precisamos crescer, e o crescimento é pessoal, é individual, e Deus trata você e trata a mim, e Ele dá crescimento para nós, cada um do seu jeito. Cada um no ritmo que Ele quer impor, mas Ele vai fornecer todos os nutrientes, e Ele vai dar todas as ordens necessárias para que a gente continue crescendo e desenvolvendo. Irmãos, a boa notícia aqui agora é que ainda está em tempo, e Deus pode providenciar o seu crescimento. Amém. Glória a Deus aí, ó, melhorou. Já foi um pouquinho mais espontâneo, pastor Newton puxou a fila aí. Isso, glória a Deus, dá tempo. Nós estamos aqui, está em tempo da gente crescer, da gente desenvolver, não estagnar, porque quando a gente estagna, você pode ter certeza, a gente atrofia, a gente volta para trás, a gente regride.
Nós somos feitos para continuar crescendo no Senhor. E Deus pode dar experiências para você, para nós, para que a gente cresça, para forçar o nosso desenvolvimento, para acertar o que precisa ser acertado. Quem aqui da minha geração amava usar bota ortopédica? Quem saía feliz com a bota no pé? Alguém? Não, sempre tem um, né? Eu não. A nova geração não faz nem ideia do que é isso, né? O que foi isso? Gente, que dureza que era aquilo. Não era bonito, era desconfortável, mas a gente tinha que usar. E aquilo era para o nosso bem. E aquele aparelho odontológico existe ainda? Parecia uma cerca? Gente, eu pedi a Deus para não usar aquilo. Nem dentista não ia. Mas é para o bem. É para correção. Deus pode providenciar isso para nós, viu? E você sabe do que eu estou falando, porque Ele já fez isso na sua vida. Deus já causou dor na sua vida para que você crescesse. Nós crescemos à base de dor. Quando a gente resiste ao crescimento e a gente não se alimenta dos nutrientes que Ele tem para nós, Ele nos faz crescer porque somos dEle. Glória a Deus por isso, porque somos a igreja dEle e Ele vai nos desenvolver. Cristo é nosso irmão mais velho e nós estamos ligados a Deus por meio dEle. Sendo assim, não há erro na fonte, guarda isso. Não há erro na fonte, que é o cabeça, e não há erro na conexão. O erro está em nós. Nós não podemos deixar de crescer. Nós temos um intercessor. Temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo em nós. Não temos argumento para não crescermos e desenvolvermos. O crescimento, ele é individual, mas ele também é coletivo para aqueles que estão em Cristo. Deus promove crescimento em você, em mim, e Ele promove crescimento em nós juntos. Tem coisas que acontecem em mim, pessoalmente, individualmente, e tem coisa que Ele faz em nós juntos. Nós somos responsáveis pelo crescimento do outro, guarda isso. Eu e você somos responsáveis pelo crescimento do outro. Eu preciso participar do crescimento do outro. Vou ler de novo, Efésios 4, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado... Opa, vamos voltar? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Aqui que a gente entra. Nós vamos participar do crescimento do outro. Você participa do meu crescimento. E eu participo do seu crescimento. E nós crescemos juntos. Você é participante, você é responsável por contribuir para o crescimento do outro. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar bem ajustados. Bem ajustados. Essa parte incomoda, irmãos, porque estar bem ajustados exige um sacrifício bastante grande de nós. A gente precisa se sacrificar, a gente precisa se doar, nós precisamos nos esforçar para estarmos bem ajustados. Aqui é a comunhão dos santos. Aqui agora aparece a comunhão dos santos. Não é difícil perceber nem compreender a necessidade que nós temos de viver em comunhão, de servir em comunhão e de adorar em comunhão. É por isso que a ceia do Senhor, ela deve ser celebrada no coletivo. Nunca sozinho, nunca individualmente, mas com outro. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. O cabeça, Cristo, tem crescimento para todos os membros do corpo. Nenhuma célula deixa de cumprir o seu papel. Todas elas participam da vida do corpo. Não existe nesse corpo, que é de Cristo, doença autoimune. No corpo de Cristo não existe doença autoimune. Ele não deve se degladiar. O corpo de Cristo é perfeito. Uma parte do corpo não ataca a outra. Uma parte do corpo não mata a outra.
Não é natural que um membro se desenvolva e outro não. Esse corpo ele tem uma cabeça que conduz todos os impulsos necessários para cada membro. E todos vão funcionando conjuntamente. O natural é que uma perna ande antes da outra. E assim sucessivamente. Não é isso? Esse é o natural. É assim que funciona e deve funcionar normalmente. Os impulsos vêm e todas as partes obedecem a esses impulsos. Quando você cresce, você também precisa contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento do outro. Você tem contribuído para o desenvolvimento do outro? Você tem contribuído para o desenvolvimento da igreja, dos irmãos? Irmãos, aqui está a beleza do discipulado cristão. Aqui está a preciosidade do discipulado cristão, porque ele é mútuo. Não tem alguém dentro do corpo que apenas fornece. Nós fornecemos e nós recebemos. Eu ensino e eu aprendo. E nós crescemos juntos. Nós crescemos juntos. Nós somos desenvolvidos juntos. Romanos 12:15, Paulo diz que para nos alegrarmos com os que se alegram e para chorarmos com os que choram. Isso é vivência comunitária. Isso é vida comum, isso é mutualidade. Isso é o crescimento de todas as partes. O corpo bem ajustado, ele cresce junto. Uma igreja bem ajustada cresce junto. Nós precisamos crescer juntos. Crescer em Cristo é o mesmo que crescer no conhecimento de Cristo, na intimidade com Cristo, na palavra de Deus, no consolo do Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos contribuir para o crescimento do outro. Enquanto você discipula, você é discipulado. Enquanto você é discipulado, você discipula. A igreja funciona assim, um discipulando o outro, um ensinando sobre Cristo para o outro. Naquilo que você já aprendeu, ensine para mais alguém, divida com mais alguém. Palavra de Jesus, ide por todo mundo, para fazer o quê? Vamos passear, né, gente? Vamos para todo mundo para passear. Não, ide por todo mundo. Prega o evangelho, faça discípulos. Faça discípulos. Você podia tirar essa semana para orar por isso e para dizer: eu preciso desse discipulado e eu também posso treinar alguém a ser de Cristo. Eu posso falar de Jesus para alguém. Nós podemos fomentar esse discipulado e envolver todos os membros dessa igreja local no discipulado cristão. Você ensina e você aprende. Pense sobre isso e eu quero terminar dizendo que o crescimento está condicionado ao amor. O crescimento está condicionado ao amor. Em primeiro lugar, ao amor do próprio Deus por nós. Esse amor já foi declarado e já foi encarnado. Esse amor foi crucificado, morreu e ressuscitou. A prova do amor está dada. Entretanto, meus irmãos, tudo na vida do cristão e da igreja de Cristo está alicerçada no amor. Veja só, versículos 15 e 16, eles começam com essa ideia e eles terminam com essa ideia. Mas seguindo a verdade em... Começa o versículo 15, ele termina no 16, para a edificação de si mesmo em... Não falta amor. No crescimento, você só cresce e você só desenvolve se você tiver amor verdadeiro na sua vida. Tudo que está dentro dessa realidade de crescimento e de crescimento da igreja de Jesus, de tê-lo como cabeça da igreja, tudo isso está completamente permeado, recheado de amor. O amor domina as nossas relações, os nossos relacionamentos. É o amor de Cristo. Ter Cristo como cabeça
é agir com amor sempre, é amar sempre, sempre. Mais uma vez vai aqui o aviso que o pastor Newton deu, a chamada de atenção. Exerça o amor, exerça o amor cristão, haja com graça sobre o outro, porque nós precisamos crescer juntos, e nós somos uma só igreja, não existem duas igrejas de Jesus, é apenas uma, e essa igreja precisa crescer. Tudo aqui tem base e sustentação no amor. O que rege a igreja é o amor de Deus que é revelado na sua palavra, encarnado em Cristo. Nossas ações, as nossas decisões, elas precisam ser tomadas por amor ao Senhor da igreja, o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. As nossas admoestações, as correções, as exortações, todo o ensino, toda a disciplina, tem por base e por alvo o amor que nós temos pelo Senhor da igreja. Tudo que nós fazemos como igreja tem por base o amor que nós temos pelo Senhor da igreja. A igreja é dele, o corpo é dele, a igreja tem um único dono, nós não somos proprietários da igreja, nós não somos detentores da verdade, ela nos detém, nós não somos exclusivos, mas nós somos sim, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que Pedro diz em 1 Pedro 2,9. Vou fechar. Queria convidar os irmãos do louvor para subirem aqui. Abandone o ódio, abandone o rancor, a animosidade, o distanciamento. Essas não são características de quem é do corpo e de quem está ligado ao cabeça, que é Cristo. Essas não são características de quem está no corpo e tem Cristo como cabeça. Feche seus olhos, vamos orar. A igreja cresce. O crescimento é natural para os que estão em Cristo. O crescimento começa em cada um de nós. O crescimento é coletivo para aqueles que estão em Cristo. E o crescimento está condicionado ao amor. Dê glórias a Deus por isso. Agradeça, louve-o, bendiga o seu nome. Mas se você percebeu que não tem crescido, então peça perdão. Abra o seu coração. Abra a mão de tudo que é seu, de todas as suas vontades pessoais, de todos os seus argumentos. Peça perdão. E deixa Deus te dar o crescimento.